Mané, você pode ser processado por usar o Discord. Provavelmente até por ter um Discord e você já ter usado algum dia. Por que eu tô falando isso? Porque o advogado João de Senzi, se você não conhece, você vai conhecer hoje, que é um advogado muito conhecido nas redes sociais, por ser advogado de influencers, principalmente no caso Haluca, que aconteceu há um tempo atrás. E ele vem trazendo um vídeo falando que o Discord pode te processar. E pior, por um crime hediondo, um crime horrível e que pode ficar na sua ficha ali nas pesquisas pra sempre. Então fique comigo nesse vídeo aqui, vamos assistir, vamos entender melhor esse caso, porque eu hoje não uso mais o Discord, basicamente não uso, mas já usei e provavelmente vou voltar a usar, então é importante saber disso. Então vamos pro react. Tudo bem? Hoje eu vou tratar de um tema muito sério envolvendo o Discord e que pode prejudicar muitas pessoas que utilizam o Discord de boa fé. Não tô falando das pessoas que utilizam o Discord para cometer crime, eu tô falando você que utiliza o Discord de boa fé, não comete crime, você pode responder por crime só por estar utilizando o Discord. Só por estar utilizando o Discord, isso é importante. Eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo. O que está acontecendo é bem grave. Eu comecei a receber nos últimos dias alguns casos envolvendo pessoas sendo banidas do Discord por supostamente segurança infantil. Eu recebi 4 casos nesses últimos dias de pessoas que utilizam o Discord já desde 2016. E essas pessoas receberam um e-mail dizendo: olha, você violou aqui as nossas diretrizes. Sua conta está suspensa devido a sérias violações de política, sua conta foi suspensa permanentemente, ou seja, a pessoa não terá mais a conta dela, você não pode mais utilizar o Discord. Aí tá ali, os níveis, né, tá suspenso, violação em vigor 2, violação expirada 0, tá. Isso por segurança infantil. E segurança infantil é uma coisa bem ampla, mas envolve, dentre elas, quando as pessoas começam a compartilhar pornografia infantil, e aí o Discord bane por violação aos termos de segurança. Aí tem que banir e ser preso, né? Segurança infantil. Só que as pessoas que eu recebi nesses últimos dias, por volta de 4 a 5 casos envolvendo o Discord, elas falaram: olha, mas eu realmente não fiz nada. Olha só o motivo aqui que o Discord está dando, isso aqui é um absurdo, eu quero processar o Discord. E eu achei até curioso, porque eram casos muito parecidos e de fato as pessoas estavam me mostrando provas ali dentro da plataforma, né, o que elas teriam compartilhado, enfim. Eu acho que cabe processo, né? A pessoa tá perdendo uma rede social dela ali por uma violação que ela não cometeu, na teoria, né? E de fato eu achei um pouco estranho. Falei, ué, o que tá acontecendo? E eu já tive uns casos parecidos envolvendo o Google Drive, que fez um reconhecimento de um material que seria supostamente ilícito, e quando a gente foi analisar, não tinha nada de ilícito. Foi um erro na inteligência artificial ali do próprio Google. E agora isso tá acontecendo no Discord. E pessoal, isso é muito grave, porque você que tá utilizando de boa fé pode se prejudicar, porque os sistemas automatizados do Discord reportam o crime para as autoridades brasileiras. Isso pode virar um inquérito contra você. Tá, esse é o problema. Nossa, esse é o problema. Que ele vai identificar ali um robô que tá responsável por identificar, então, né? Eu vi esse vídeo por cima, tá? Então não sei muito bem não, tô vendo aqui com você. Então basicamente o que eu tô entendendo ali, o robô ele vai fazer uma análise, se identificar, mesmo que por erro dele, uma violação ali que pode ser um crime, ele automaticamente envia para as autoridades. E obviamente que as autoridades vão vir atrás de você, né? E isso virando um inquérito, você pode ser chamado a prestar explicações, e aí o seu nome pode ser indexado no Jus Brasil, e quando alguém digitar o seu nome no Google, você pode pro resto da vida ficar vinculado com um crime de pornografia infantil sem nunca ter feito absolutamente nada. Aí não, pô. Aí não, aí imaginei. Imagine você, uma pessoa comum, usa o Discord aí só pra conversar com amigos. Por exemplo, eu usava muito o Discord pra conversar com amigos meus lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, pra jogar LOL, jogar Counter-Strike, jogar pra nos comunicar. E vira e volta, a gente mandava um memezinho, alguma coisa ali no chat ali, mas quase nada, conversar mais por voz, mas mandava algumas coisinhas. Aí nessa aí, alguém ali manda alguma coisinha no grupo que você... como que apesar que o robô pode identificar se foi você ou não que mandou, né? Mas será que se você também estiver no meio, ali num grupo, alguém mandar um arquivo, uma foto, alguma coisa, que o robô identificar que seja alguma coisa assim criminosa, mas não sendo, será que você, por fazer parte ali do grupo também, estar em atividade também pode ser punido, né? Mas vamos levar em consideração que você mandou um memezinho ali, que nem na época lá, a gente mandava os memezinhos ali, e o robô identifica. Cara, simplesmente eu poderia ser chamado ali, ter meu nome eternamente vinculado ali no Jus Brasil por um crime que eu não cometi. E ainda num crime tão podre que nem esse, que basicamente acaba com a vida de qualquer pessoa. Cara, bizarro isso aí, viu? Ó, eu além de jogar com a galera antigamente, eu ainda tenho 2 canais de jogos. Hoje não estão ativos, né? Assim, eu não frequento eles
hoje, né? Enfim, mas que eu tenho duas comunidades no Discord. E nessas comunidades de jogos, normalmente, tem muita criança. Tanto que eu tento não me comunicar muito com eles no chat, apesar que você tem que ter interações, né? Eu não sei ali quem é criança e quem não é, então eu evito ter algum tipo de contato tão exagerado, né? Não evito também responder mensagem no PV quando me mandam. Eu tenho até que bloquear até, né? Apesar que hoje ninguém manda porque tá desativado, enfim. Mas que pode, sei lá, eles ali na minha comunidade, por a comunidade ser minha, eles mandarem alguma coisa ali, sei lá, que o robô identifique como alguma coisa criminosa, será que pode me prejudicar também, por exemplo? Dá vontade até de entrar no Discord aqui agora, que eu nem abri o meu Discord ainda antes de gravar esse vídeo. Tem um tempo que eu não abro, nem abri ainda, né? Que vai que eu abro aqui o meu Discord aqui e descubro que eu tô suspenso também e cometi um crime até mesmo sem usar o Discord, sei lá. Mas, cara, bizarro isso, porque só o seu nome vai estar lá pra sempre. E isso não cabe um processo contra a plataforma, será? E será até mesmo contra, sei lá, própria justiça do Brasil, não sei, porque seu nome vai estar vinculado por uma coisa que não aconteceu, né? Não deveria ter uma maneira de tirar isso para que não fique vinculado lá. Sei lá, velho. É esquisito isso, não? Nada, nem perto disso. Então eu vou mostrar aqui um caso pra vocês do que aconteceu recente. Eu vi essa thread aqui no Twitter e eu vou ler aqui com vocês, ó. Thread sobre os recentes bans que o Discord vem aplicando em muitas pessoas. Então, pra quem não sabe, o Discord implementou uma IA que basicamente escaneia tudo que você envia, desde textos até mesmo imagens. Essa IA parece não ter sido bem treinada e ela está aplicando ban sobre tudo, e quando as pessoas tentam pedir uma revisão sobre o ban, a mesma IA fecha o seu ticket, diz que vai manter o ban. Basicamente, eles não têm uma staff humana para avaliar seu caso e ver que o bot fez merda. E aí, olha só quão grave é isso aqui, ó. Essa é minha... Ou seja, ainda é inteligência artificiais colocada às pressas, né? Porque como as leis mudaram aí, ainda marcado depois daquele vídeo da utilização do Felca, né? A prisão aí do Ítalo Santos, né? Tudo isso aí que aconteceu. Então, realmente, fora os outros casos, né? Aí famosos aí que aconteceu aí de crimes cometidos no Discord, enfim. Mas aí implementar, assim, uma IA para fazer esse tipo de varredura, que é muito importante, né? Muito importante mesmo, mas que não está pronta ainda para isso e que pode ferrar com muita gente de forma pesada, sabe? Sei lá, velho. Conta que eu tenho desde 2016. Nunca tomei uma infração e eu enviei no privado da minha amiga uma imagem de um show chamado Chapeles Show. É show feito de sátira, feito por um humorista negro, e nele ele tenta satirizar o próprio nascimento, utilizando um boneco de plástico que a IA erroneamente confundiu com um bebê de verdade e me baniu por compartilhar tal imagem humorística no PV da minha amiga. Primeiramente, eu tomei um ban de compartilhar imagens por 2 dias, mas minutos depois eu tomei permaban. Todos os meus tickets são fechados sem uma resposta humana. Vocês podem buscar aqui no X Discord ban e ver que muitas pessoas são banidas até mesmo por ironia, porque a tal IA não compreende ironia. Aqui vão alguns dos bans mais idiotas feitos pela IA. E aqui a gente vê uma pessoa falando: a indiana não é muito melhor, né? E aí a pessoa foi banida aqui por conduta de ódio. Mas, cara, se a IA que roda aí no YouTube, que já tá há anos aí no mercado, tem um monte de falhas, você entra no YouTube aí, você vai ver, o que mais tem é criador de conteúdo no YouTube reclamando de punições aí no YouTube aí desnecessárias, erradas, né, que foram feitas de forma automática pela IA. E imagina uma IA que foi implementada assim nas pressas, né? Enfim, lógico, tem essa questão da IA e tal, mas o que tá me preocupando muito, que eu tô tendo clientes preocupados com isso, vindo me procurar, são esse tipo de situação, por exemplo, envolvendo segurança infantil, igual a pessoa aqui da thread falou, em que ela compartilhou um bebê de plástico e isso foi banido como segurança infantil. Olha essa parte da thread aqui em que a pessoa mandou um coração e esse foi motivo de banimento por segurança infantil. Olha isso. Não mandem coraçãozinho mais no Discord, galera, tá bizarro, hein? Esse outro caso aqui, por exemplo, em que a pessoa falou: eu tenho literalmente o dobro da idade dele, e ela foi banida por idade mínima para utilizar o Discord. Agora eu vou explicar um pouco de por que isso é muito grave, porque os casos que eu recebi nos últimos dias, as pessoas realmente compartilharam no começo que ele falou ali sobre o Jus Brasil ali e tudo, eu já vi que o negócio é muito grave. Imagens que não tinham nenhum problema, não são crimes no Brasil, como o caso desse aqui que tem um bebê de plástico. Até porque, pessoal, pra gente caracterizar o crime de infantil, precisa ser uma criança real, numa situação real. O único caso que tem na legislação de simulação envolve simular crianças reais. E precisa ter um conteúdo erótico, precisa ser algo erotizado. Então, por exemplo, o caso de uma mãe que tira uma foto do filho de 3 anos, minha mãe tirou foto minha tomando banho quando criança, isso não é crime de
infantil, mesmo tendo uma criança sem roupa numa foto, não é crime. Por quê? Porque não tem o conteúdo erótico, o conteúdo sexual. Então, atentem muito bem pra isso. Pra ser considerado crime, tem que ter esse conteúdo sexual. Então, se você envia um meme, por exemplo, um boneco de plástico que representa de fato ali uma criança, se você tem esse meme, essa coisa, não há crime. Não há crime porque não tem o conteúdo erótico. O grande problema disso é que você que tá utilizando o Discord, e aí você envia alguma coisa que o Discord vai reconhecer como algo envolvendo segurança infantil ou infantil, como é o caso de algumas pessoas que estão sofrendo com isso, você pode responder um processo criminal no Brasil. E pro resto da vida você vai ficar atrelado com o seu nome a um processo de infantil sem nunca ter feito absolutamente nada de errado. Cara, o problema é esse, ficar atrelado, que vamos supor, tá, beleza, aconteceu o erro lá, você foi chamado pra depor lá, enfim, viram que não tem nada, você vai pra sua casa, vida que segue. Se simplesmente não ficasse isso registrado lá no seu nome, simplesmente fosse rasgado, apagado, sei lá, não ficasse lá no seu nome, beleza, acontece, tranquilo, já é constrangedor você ter que responder por uma coisa assim, sim, já é complicado você ter que, sei lá, às vezes, sei lá, até receber, quem sabe, a gente na sua porta e ter que se explicar para colegas, familiares e tudo o motivo e falar que você tá sendo ali chamado por suposto a ser infantil, cara, já é constrangedor sinistro, mas beleza, se não ficar na sua ficha ali, ficar só entre vocês ali, beleza. O negócio é que o negócio se torna público ali, né, tipo, vai ficar público e qualquer pessoa que acessar ali, pesquisar pro seu nome, pode consultar lá e ver que você tem um negócio podre desse no seu nome. E isso é bizarro, cara, isso é bizarro. Vou explicar aqui pra vocês como que funciona. Como o Discord tá tratando isso de forma extremamente automatizada, já existe, inclusive, um protocolo que o Discord utiliza, que envolve esse Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, que é o NCMEC. O NCMEC é um centro, uma organização sem fins lucrativos, foi fundado em 1984, lá nos Estados Unidos. Eles fazem relatórios e enviam para autoridades estrangeiras para que tomem providências. Então, por exemplo, eu separei um processo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal que cita aqui o NCMEC. Nesse caso aqui específico, de fato, a pessoa estava cometendo crime, tá? Não é um caso de 2024, não envolve esses casos do Discord, ou o caso do Google Drive, ou casos do OneDrive que eu estou comentando. Casos que foram erroneamente categorizados como crime, na verdade não eram. Não é esse caso. Nesse caso, realmente, a pessoa estava cometendo crime. É só para vocês verem como funciona, né? Nesse caso, então, a pessoa estava cometendo um crime de infantil. Então aqui, ó, no reporte NCMEC, número tal, foi possível verificar que o suspeito realizou o compartilhamento e disponibilização de vídeo sexual infantil. Então, olha só como funciona. A própria justiça aqui brasileira fala sobre o reporte, fala o número do reporte para justamente julgar as pessoas pelos crimes cometidos na internet. Então, é assim que funciona. Agora, como tá muito envolvendo essa coisa de inteligência artificial, as pessoas estão utilizando muito, as empresas estão utilizando muito, o Discord também está utilizando e está automatizando esses envios de notificações para outras autoridades estrangeiras. Então, qual que é o grande problema? Cara, o que é bom, o que eu acho que deveria ser feito na verdade, beleza, eles querem automatizar essa varredura ali, tá correto, tá ótimo, mas eu acredito que se for identificado alguma coisa ali criminosa, no qual tem que enviar para os órgãos responsáveis, que fosse feito isso por um humano, que fosse encaminhado ali para um humano, o humano analisasse a situação e ele mandasse, né? Ah, mas são milhares e milhares de pessoas que acessam, que podem estar cometendo alguma coisa. Sim, beleza. Aí problema da plataforma, ela que se prepare para isso, mas que isso seja feito de forma manual, até que essa IA esteja 100% preparada, o que eu acho muito difícil, que provavelmente em algum momento ou outro pode acontecer um erro, mas tipo, se estiver no mínimo ali fazendo a análise de forma no mínimo aceitável, para que cometa o mínimo de erro possível, aí sim, mas tipo, tá cru, aí ele mesmo vai fazer o envio ali automático de uma coisa que nem sequer de fato aconteceu, porque ele interpretou daquela forma. Cara, isso é escroto demais. A plataforma também tem que se responsabilizar nesse caso. Isso na minha opinião. Se tá ruim agora, se a IA não tá preparada ainda, cara, faz isso aí. Vai dar trabalho e tudo, é mais trabalho, mas até que esteja 100% preparada, envie pro humano analisar. E se ele vê realmente que foi cometido um crime ali, aí ele encaminha de forma manualmente ali, um humano envia ali para as autoridades. E aí, o que você acha? Você concorda comigo? Eu acho que assim seria bem mais tranquilo, bem mais fácil. Aqui, o problema é você compartilhar algo, o Discord identificar isso como infantil e não ser pornografia, ou seja, você não está cometendo crime, e aí isso ir parar nas autoridades brasileiras como reporte de possível infantil. E aí o que vai acontecer? A polícia brasileira vai chamar você para prestar esclarecimentos. E só isso pode virar um número de processo, ir para um tribunal federal ou para um tribunal estadual. E quando alguém digitar o seu nome no Google, vai estar lá que você respondeu um processo de infantil. Então isso é muito grave, pessoal.
Olha a merda. É isso que eu tô falando. Olha a merda. Cara, olha a merda. Bizarro isso aí. Ó, e sem falar que, como provavelmente deve ser um processo público, não sei. Se a pessoa pesquisar seu nome ali vai achar, então é um processo público, né? As pessoas hoje têm muita maldade. Qualquer pessoa que seja vinculada, a gente já viu vários casos aí. Qualquer pessoa que seja vinculada a um crime desses, cara, a população tem feito justiça com as próprias mãos. Aí tem um cara ali que tá vinculado a um caso desse aí que não fez nada. A gente já viu também vários casos de inocentes sendo pego pela população e linchado e muitas vezes levado até a morte. Cara, é pesado isso aí, é perigosíssimo. Isso pode acabar com a vida de muita gente. Mesmo as pessoas compartilhando memes, compartilhando coisas. Inclusive, tem uma situação que ocorreu de algo que foi identificado como criança e nem era uma criança. Nem tinha nada a ver. Então, que é lógico que são processos em sigilo, eu não posso compartilhar aqui. Mas, assim, são imagens... Eu fico mais agradecido ainda que quando eu usava com mais frequência, eu quase não enviava nada. No máximo texto. Eu usava o Discord mesmo pra falar por ligação e é isso. E sequer se trata de criança. Então, nada a ver com segurança infantil. Enfim, esse era um vídeo que eu queria fazer pra explicar pra vocês o que tá acontecendo. Realmente tá ocorrendo uma onda de banimentos no Discord. Vocês podem pesquisar ali no Twitter, banimento Discord, e ver que realmente muita gente tá sendo banida. E aqui o meu alerta fica pras pessoas que estão sendo banidas por segurança infantil. Isso pode vir a dar problema. É lógico que ninguém vai chegar a ser denunciado e processado pelo Ministério Público, porque quando a autoridade policial for verificar a prova, vai falar, não, realmente, isso aqui não tem crime nenhum. Mas o que eu estou falando é que você pode vir a responder um processo pra prestar esclarecimentos. E só isso já é muito constrangedor pra qualquer pessoa, porque imagina você recebendo aí na sua casa, você vai explicar o que pros seus familiares? Olha, eu tô recebendo... Foi o que eu acabei de falar. Recebendo aqui um processo pra prestar esclarecimentos, suposto crime de pornografia infantil. Então assim, olha o constrangimento que vai gerar na sua família, se seu nome de repente aparecer na internet, ali no Jus Brasil, se for indexado, porque mesmo sendo processo em sigilo, como o caso desse aqui que eu li pra vocês, é um processo que às vezes é indexado pelas plataformas de busca jurídica. Então... Aí, ó, não, aí... É que eu falei, eu não sei se fica público ou se, enfim. Mas que nem eu falei, pode ser indexado e pode te ferrar do mesmo jeito. Pode acontecer do seu nome de fato aparecer. Então, assim, pessoas podem de fato serem prejudicadas por essa má configuração da inteligência artificial do Discord. Então, mas de verdade, nem alguém vendo, nem não vendo, não importa. Eu não gostaria de ter alguma coisa atrelada de jeito no meu nome. Mesmo que ninguém ficasse sabendo. Eu não gostaria. De verdade, eu não gostaria. Pessoal, tome cuidado com o que vocês enviam agora no Discord, mesmo que não seja nada a ver. Eu vou mandar aqui um meme ou uma foto de um jacaré. Eu já vi pessoas mandando imagens, estilo essa, como se fosse um jacaré, uma foto de uma fruta, e o Discord reconheceu como possível problema com segurança infantil. Então, a gente está vivendo um momento em que, de fato, as plataformas estão se adequando bastante ao ECA digital, como no caso aqui no Brasil a gente tem a nova legislação. Então, as plataformas estão se adequando bastante a essas questões de segurança infantil. Isso é o que é bom, super positivo. Só que o pessoal não calibrou ainda o sistema, então pessoas podem sofrer com isso, como é o caso do que a gente está vendo, tá? Então, esse é um alerta. Deixa aqui um comentário no vídeo se você conhece alguém que foi banido do Discord, foi banido injustamente. E tem um detalhe aqui que as pessoas deveriam exigir que o Discord tenha uma representação local. Eu fiz recentemente, inclusive, uma postagem, eu vou mostrar aqui, que foi na época que o Boulos falou sobre a questão do Discord. E eu refutei, ele falou, não, na verdade o Discord tem sim representante legal no Brasil. E esse representante foi instalado aqui no Brasil graças ao trabalho da Carla Albuquerque, que é jornalista, que fez todas as reportagens e deu luz às questões que ocorriam no Discord, todos aqueles crimes horríveis que aconteciam. Só que algumas pessoas estão enviando e-mail para o representante legal do Discord, e o próprio representante está respondendo assim, ó, prezado fulano, não temos poderes para receber comunicações oficiais, notificações, citações e intimações em nome do Discord, e nem tratar diretamente de demandas de usuários. Nesse sentido, sugerimos que você entre em contato com a empresa através dos canais oficiais. E esse e-mail, ele é respondido pelo Flávio, pelo Dr. Flávio, que é advogado. Só que eles respondem o e-mail dizendo, não, a gente não tem nada a ver com o Discord. Só que no próprio LinkedIn, por exemplo, que é o Dr. Flávio, né, aqui tá o Douglas e o Flávio aqui citado, o próprio LinkedIn, eles até comentaram, ó, como representantes legais do Discord, o Flávio e tal, e eu... Aí é mal. Tivemos hoje na sede da Polícia Federal em Brasília para ministrar um treinamento, tal. Então, assim, eles no próprio LinkedIn estão lá falando como representantes legais, e na hora que a gente vai tentar falar, olha, tá acontecendo aqui uma coisa, um problema, eles falam, não, a gente não tem nada a ver com o Discord. Aí a pessoa até enviou essa mensagem aqui pro próprio advogado, né, pelo e-mail, então essa informação aqui que vocês são representantes no LinkedIn é falsa? É que como assim? E aí a pessoa não recebeu mais retorno e a postagem sumiu do LinkedIn, foi apagada. Então, assim, o que fazer agora? É claro que algumas pessoas, né, vão ter que entrar com algum processo. É claro, tem que ver caso a caso, tem que passar por análise de advogado, cada pessoa vai ter que
que ir atrás do seu advogado de confiança, mas vou dar uma orientação geral. Se você foi... Tem esse problema, né? Que você vai ter que gastar dinheiro com advogado, cara. Porque dependendo desses casos aí de advogado público, não funciona, não. Prejudicado, inclusive, acusado de crime pela plataforma, você tem o direito de buscar justiça, enfim, você tem a possibilidade de buscar os seus direitos, é óbvio. Só que, como o Discord tá tirando... Com certeza, se você precisasse buscar um advogado e fosse contratar nosso amigo aí, João de Senzo, que tem muita experiência aí na internet e tudo, cara, dinheirinho, viu? É dinheirinho. Ó, tanto que o Ramsés, ele é advogado do Ramsés, junto com outra advogada aí também bem conhecida, e ele teve que fazer uma vaquinha aí de uma bola de dinheiro aí pra poder arcar com os custos de advogado, não é barato não. Um pouco o corpo fora, fica um pouco complicado, né, entrar com um processo contra o Discord aqui, porque eles estão começando a falar, olha, a gente não tem mais nada a ver com isso, a gente não tem nada a ver, não tem representante, tem, mas não tem, então fica complicado. Então, esse tipo de procedimento, esse tipo de processo envolve você enviar uma chamada carta rogatória, que é uma ordem da justiça brasileira que é cumprida lá no exterior, no caso nos Estados Unidos, para que o Discord então venha responder o processo aqui no Brasil. Só que esse tipo de ordem depende de um tratado internacional de cooperação técnica jurídica, que de fato o Brasil tem com os Estados Unidos, então tudo bem, só que envolve você fazer uma tradução juramentada do processo, enviar a ordem de citação lá pro exterior, enviar para a autoridade competente lá nos Estados Unidos, e pessoal, isso aí demora muito, até porque tem que passar pelo... Se aqui no Brasil as coisas aqui dentro já demoram pra caramba, imagina se tiver que ter envolvimento com o pessoal lá do exterior pra enviar, pra depois receber, ixi. Itamaraty, que é a Relações Exteriores aqui do Brasil, para ser enviado lá para fora. Então, assim, é uma burocracia muito grande. Demora, no mínimo, uns 8 meses só para chegar a carta lá no exterior. Então, é uma coisa, assim, muito demorada. Então, as pessoas que estão sendo prejudicadas, né, enquanto não tivesse representante legal de fato no Brasil, que tinha, agora não tem mais, parece que estão tirando um pouco o corpo fora. Então, enquanto não tiver, enquanto as pessoas não exigirem isso, as pessoas podem ser prejudicadas e talvez não sejam reparadas pelo Discord. Então, enfim, a situação é muito séria. Eu estou com alguns casos em que, de fato, as pessoas estão sendo prejudicadas, estão sendo acusadas injustamente pela plataforma, então isso está acontecendo. Eu tenho conversado com outros colegas advogados e eles também estão recebendo no escritório deles casos desse tipo, então realmente isso está acontecendo bastante. Mané, então é isso, então fica aqui o aviso, se você usa ativamente o Discord, muito cuidado com o que você anda enviando. Se você é uma pessoa do bem e não está cometendo nenhum tipo de crime, espero eu, que eu não quero nenhum criminoso aqui me assistindo, vai tomar no seu... Se você for, cara, simplesmente, por enquanto, não envia nada, cara. Só usa o Discord pra conversar com seus amigos ali, com o pessoal, familiares, sei lá, por ligação, chamar de vídeo, enfim. Evita ficar mandando muita mensagem, vendo arquivos, ainda mais em comunidades, porque isso pode acabar te prejudicando e muito mesmo. Então é isso, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Pesquise no YouTube aí, João de Senzo, se inscreva no canal dele lá e traz muitos vídeos importantíssimos aí, que vale a pena você acompanhar, vale a pena você assistir e aprender um pouquinho, até mesmo para se resguardar. Então é isso, até o próximo vídeo, fui.